Graça e paz a todos nessa noite. Amém. Que bom que você veio à casa de Deus. E desta feita, para louvarmos o seu santo nome, aprendermos um pouco mais da sua palavra. Chegamos hoje ao último culto da nossa série de exposições no livro de Ruth, capítulo de número 4. Nós passamos pelo capítulo 1, onde nós vimos Elimeleque e sua família saindo de Moabe, saindo de Belém, indo para Moabe. Vimos que ali eles tiveram muitas perdas. Noemi volta para Belém, trazendo consigo sua nora Ruth. E no capítulo de número 2, nós aprendemos que Ruth, pela soberana ação de Deus, vai parar justamente no campo de Boaz, seu resgatador. No capítulo de número 3, nós vimos o pedido de casamento que Ruth faz a Boaz. E agora no capítulo de número 4, nós vamos ler e aprender alguma coisa acerca do casamento de Ruth e Boaz, e o filho que nasceu a este casal. Abra sua Bíblia comigo, Ruth, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 22. Muita referência agora, porque iremos ler a palavra de Deus. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te: cumpra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Senão, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que a tomares da terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compre a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele.
As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Com a sua Bíblia aberta sobre o seu lugar, feche os seus olhos, vamos orar a Deus, dizendo: Pai Santo, Soberano, Deus, Criador de todas as coisas, Tu, Senhor, que desenhas a história e guias os nossos caminhos para onde quiseres. Tu que és, ó Cristo Santo, o resgatador da nossa alma, resgatador da nossa vida, que nesta noite, uma vez mais, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado, porque somente Tu és digno de honra e de glória. Senhor, que possamos sair desta noite, deste lugar, cientes de tudo aquilo que fizeste por nós e como resgataste nossa alma da perdição. Pai, fala com Tua igreja, apesar deste servo, falho e pequenino, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento? Meu irmão, você se considera uma pessoa ansiosa? Talvez você até pense que você é uma pessoa ansiosa, mas isso é porque você não conhece a minha esposa. Fazia pelo menos uns 5 anos que a minha cunhada havia se mudado para os Estados Unidos e talvez perto de 4 anos que a minha sogra também estava morando nos Estados Unidos. A minha sobrinha havia nascido lá e nós nunca a tínhamos visto pessoalmente, apenas por fotos e vídeos do WhatsApp. E aí, quando a minha esposa soube que a minha cunhada e a minha sogra viriam para cá, aí você imagina a ansiedade dela. Se você pensou, então multiplica. Porque foi muito mais do que você possa imaginar. Meu irmão, ela contava os dias, ela fazia planos. Ela conversava com a minha sobrinha, ela inventava conversas sem a minha sobrinha estar ali presente. Ela olhava para trás no banco do carro e conversava como se ela estivesse ali. E aí no dia que a minha sogra estava chegando, embarcaram nos Estados Unidos, vindo para o Brasil, ela instalou um aplicativo no celular para poder monitorar passo a passo o avião, aonde ele estava. E aí nós fomos dormir, naquele dia era 1h da manhã, e ela sabia exatamente aonde o avião estava. Colocamos o despertador para nós acordarmos às 5h da manhã, porque nós iríamos para Floripa buscá-los. Mas nem precisou de despertador. 1h antes ela já estava de pé, já organizando as coisas e arrumando. Pegamos estrada e chegando perto de Floripa, ali em Palhoça, pegamos um baita de um congestionamento. Ficamos algumas horas ali parados. E ela começou a se apavorar ainda mais. Porque o aplicativo deixou de funcionar e ela não sabia onde estava o avião deles. E aí, para piorar, ela havia sonhado que nós iríamos nos atrasar. Meu irmão, parecia o apocalipse. Ela havia se programado, se preparado tanto, mas aquele momento parecia um pesadelo. Ela dizia: nós vamos nos atrasar. Eu sonhei que nós chegávamos atrasados, eu não vi o avião pousar. E ela começou a ficar aflita. Veja, a ansiedade não é nada bom, mas no caso dela eu acho que era difícil de controlar. E aí, a cada minuto, a ansiedade dela aumentava. Saímos do engarrafamento de Palhoça, chegamos perto da ponte em Floripa, pegamos outro engarrafamento. E aí nós fomos ali no Google Maps, porque eu não sei andar muito bem em Floripa, e a mulher do Google havia dito, profetizado: vocês vão chegar na hora certa. E tal como ela disse, nós conseguimos chegar. Chegamos ainda alguns minutos antes do avião pousar. E a hora que o avião estava pousando, eu não sei descrever, é um misto de choro com riso, a sensação que ela, as emoções que ela estava transmitindo,
que eu não sei nem explicar, talvez só se você assistir o vídeo dela para você entender do que eu estou falando. Enfim, nós conseguimos chegar a tempo, Deus nos conduziu em segurança. Chegamos lá e vimos o avião pousar. Chegamos a tempo de receber minha sogra, meu sogro, minha cunhada, minha sobrinha. Foi lindo, foi maravilhoso. E a bem da verdade, essa é a emoção das chegadas. Mas a ansiedade dela não se explica. Em Ruth, capítulo de número 3 e 18, o finalzinho, quando nós aprendemos na última quarta-feira, nós vemos uma situação onde Boaz estava assim, ansioso. E Noemi diz para Ruth, Ruth, descansa, porque esse homem não vai sossegar, enquanto ele não resolver esse negócio ainda hoje. Que negócio era esse? Pois bem, o capítulo de número 3 nos traz uma surpresa. Uma reviravolta no enredo que nos deixa assustados. Porque tudo caminhava para Boaz se casar com Ruth, mas Boaz diz, há um outro resgatador. Alguém mais próximo do que eu. E aí nós ficamos nos perguntando, quem é esse homem? Nós não queremos esse homem. Nós queremos que Ruth case com Boaz. Nós conhecemos Boaz, ele é um homem reto, íntegro, justo. Quem é esse homem que surgiu aqui aos 45 do segundo tempo? A nossa torcida não é para ele, a nossa torcida é para Boaz. E é diante deste cenário que nós começamos o capítulo de número 4. Boaz, decidido a resolver esta situação do seu futuro e do futuro de Ruth. Pois bem, veja versículo 1, 2 e 3. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. E disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Veja, meu irmão, que Boaz, ele é como muitos de nós. Boaz tem pressa em resolver o problema. No entanto, ele não é precipitado, nem tampouco indeciso. Boaz não fica procrastinando uma decisão que precisa ser tomada de forma imediata. Então ele é decidido, ele é efetivo. Ele não deixa para amanhã aquilo que ele pode e aquilo que ele deve fazer hoje. Então Boaz se dirige até o portão da cidade. O portão era o local onde as coisas eram resolvidas. Uma espécie de tribunal ou um balcão de negócios, onde ali giravam as decisões importantes da cidade. É para lá que Boaz vai. Então ele se assenta ali e providencialmente vem passando o outro resgatador, aquele parente mais próximo de que Boaz havia falado. E ele chama esse resgatador. A Bíblia aqui não nos revela. Providencialmente, o escritor sagrado oculta este nome. E nós o conhecemos apenas como fulano. Ô fulano, vem cá. Então o fulano se achega. Boaz chama 10 dos anciãos da cidade. Porque ele tem pressa para resolver as coisas. Mas ele é cuidadoso. Ele não quer que nada dê errado. E aí aqui nós vamos aprender um conceito interessante. Que foi rapidamente mencionado nas outras mensagens. Nós temos aqui o conceito do resgatador. Levítico 25 e 25 vai nos dar a lei que regeria este procedimento, estas circunstâncias. Quando alguém de Israel, passando por necessidade, em pobreza, precisasse vender as suas terras, quem compraria seria um parente, alguém próximo, para que as terras pudessem permanecer na família. Diante deste conceito,
do resgatador. Warren Wiersbe vai nos dizer que haviam pelo menos 3 condições para que alguém fosse o resgatador de outra pessoa. E a palavra resgatador aqui, no original, é goel. Então, para que alguém pudesse ser o goel, o resgatador de uma outra pessoa, pelo menos 3 condições precisavam ser atendidas. A primeira condição precisa ser familiarmente relacionado com o resgatado. Ou seja, precisa ter afinidade, ser parente, ser da família, para que pudesse se qualificar como um resgatador. A segunda condição é que fosse alguém que tivesse capacidade ou condições financeiras para fazer o resgate, porque precisaria comprar aquelas terras por um preço. E terceira condição, para ser o resgatador ou o goel de alguém, é preciso ter o desejo de fazer o resgate. Pois bem, veja, Boaz atende às 3 condições. Ele é parente, ele tem capacidade financeira e ele está desejoso em fazer este resgate. Agora, muito mais do que Boaz, e nós vimos que ele é um tipo de Cristo, muito mais do que Boaz, Cristo atende perfeitamente e satisfez todas as condições para ser o nosso resgatador. Vejamos, porque para ser o nosso goel, Cristo precisava ser um de nós, familiarizado. Então, por que isso? Porque a dívida que Adão adquiriu, o nosso representante, ela precisava ser paga por outro representante que também fosse homem. Então Deus, o Filho, se fez homem para que a dívida fosse satisfeita por um homem assim como nós. A segunda condição era que pudesse ter a capacidade de realizar o resgate. Pois veja, Cristo, o Deus homem, é plenamente habilitado a nos resgatar e a pagar a nossa dívida. Isto porque Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Coisa que Adão e coisa que nós jamais conseguiríamos realizar. Cristo conseguiu, Cristo fez, Ele foi capaz de cumprir isto para morrer em nosso lugar. E Ele carrega o nosso pecado, a nossa culpa, e sobre nós Ele imputa a sua justiça. Pois bem, além de ser da família, ser familiarizado, além de ter capacidade, a terceira condição é ter o desejo de fazer o resgate. Cristo, além de capaz, Ele está disposto a nos resgatar. Livremente Cristo decidiu nos resgatar. Ele vai dizer, Ele mesmo vai dizer, porque ninguém tira a minha vida, mas eu a livremente dou em favor dos meus amigos. Lembre-se que Boaz não está fazendo este resgate de Ruth e Noemi por uma obrigação, mas ele tem prazer, ele deleita-se em fazer este resgate. Boaz deseja usar o seu tempo, o seu dinheiro, o seu nome, a sua reputação para abençoar Ruth e Noemi. Boaz é diferente do senhor fulano aqui da nossa história. Porque o senhor fulano, você vai ver que ele, pensando em si mesmo, no seu nome, na sua reputação, ele tem o seu nome esquecido para sempre e sequer é registrado na Bíblia Sagrada. Mas Boaz, que não estava preocupado com estas coisas, é abençoado de forma muito poderosa e grande. Cristo,
como nós vimos que é representado por Boaz, embora não tivesse a obrigação de nos resgatar, ele o fez por amor a nós. A morte de Cristo na cruz não foi um acidente, não foi um acaso, mas foi parte do glorioso plano da salvação, porque a Bíblia vai nos dizer que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós, no livro de Ruth, ela bem nos representa. Se Boaz representa Cristo, então Ruth representa nós. Alguém que era estrangeiro, alheio ao pacto, à promessa de Deus, ao povo de Deus. Mas alguém que foi resgatado. Assim somos nós, que éramos gentios, alheios à graça, ao amor, à bondade de Deus, mas fomos resgatados sem fazer nada para merecermos. Nós não fizemos nada para merecer. Ninguém botou a faca no pescoço de Jesus, dizendo que ele tinha que morrer. Mas ele pagou o preço. Voluntariamente se entregou por nós. Ninguém o forçou, mas ele livremente se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 4, a seguir. Resolvi, pois, informar-te disto e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. E respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, pois eu não poderei fazê-lo. Boaz explica a situação para o tal fulano. Ele não oculta detalhes. Ele explica toda a situação. E basicamente o que Boaz diz é o seguinte: olha, fulano, a Noemi, nossa parente, que voltou da terra dos Moabitas, tem uma terra. E ela precisa vender, porque ela tem que se alimentar, ela tem que sobreviver, então ela vai vender essa terra. E ela tem essa terra para venda. Você tem interesse? Você quer comprar a terra? E ele diz: eu quero. Eu resgatarei essa terra. E aí eu imagino que, diante dessa proposta, o tal fulano deve ter pensado o seguinte: bem, Noemi já é velha, possivelmente não terá mais filhos, não terá descendência. Tudo que eu preciso fazer é cuidar da Noemi por um tempo, e depois a terra vai ser minha e dos meus filhos para sempre. Eu vou resgatar. Eu quero essa terra para mim. E aí, meu irmão, como espectadores dessa história, o nosso coração, assim como o de Boaz, deve ter apertado. Talvez pensamos: meu Deus, que tragédia! Ele vai resgatar e a Ruth vai casar com ele. Nós não queremos ele, nós queremos Boaz. Mas lembra o que eu falei? Boaz é cuidadoso. E ele também é um estrategista. O que Boaz faz, assim como nos melhores filmes, que tem aquelas reviravoltas espetaculares e inesperadas. Boaz tem um plano. Ele tem uma carta na manga. E assim como a Garula vai falar, ele faz uma jogada de mestre. Porque Boaz, ele apresenta o tema para o senhor fulano em duas partes. Primeiro ele fala da terra. E aí o senhor fulano aceita a proposta. E aí quando ele aceita a proposta, Boaz diz: mas tem um porém. O pacote completo leva também a Ruth. E quem casar com a Ruth, seu fulano, tem que
gerar uma descendência, um filho, para que este filho possa fazer perpetuar o nome de Elimeleque e sua família. Para que este filho, quando crescer, possa herdar a terra que hoje tu estás comprando. E aí aquele negócio que era um negócio promissor, era uma barbada para o senhor fulano, se transforma numa tragédia, num negócio que ele diz assim, ó, não, então pode ficar para ti, porque eu não vou poder resgatar. Isso porque o senhor fulano está pensando em si, no seu nome, na sua reputação. O senhor fulano está pensando o seguinte, olha, depois de muitos anos, essa terra não vai ficar para mim, nem para os meus filhos. Eu vou precisar dar ela para esse herdeiro que vai nascer. E aí imagina o senhor fulano fazendo as contas na cabeça dele, o dinheiro que ele investiu naquela terra, o tempo, a dedicação, tudo, ele ia gastar a vida dele para cuidar, para cultivar daquela terra, que não ia ficar para ele. E aí, diante deste novo quadro, ele desiste do negócio. Porque ele começa a ver que não vale a pena deixar de investir nele mesmo para investir nos outros. E é interessante, e Emílio Garófalo vai nos dizer que a ironia dessa situação aqui é que o senhor fulano, buscando fazer um nome para si mesmo, ao invés de ajudar os outros que precisam, ele tem o seu nome esquecido e sequer é mencionado na Bíblia. Boaz, por outro lado, que não se preocupava com o seu legado, mas com servir, até hoje é lembrado, elogiado. E nós estamos aqui há 3.000 anos depois, pregando sobre o que ele fez. Aleluia. Ao agir desta forma, Boaz inesperadamente recebe uma bênção maravilhosa, que é ter o seu nome incluído na genealogia, na descendência de Cristo. Mas veja, infelizmente na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos mais fulano do que Boaz. Geralmente, nós buscamos primeiro os nossos interesses do que o interesse do próximo. Nós somos mais fulano do que Boaz. Geralmente o que nós fazemos é pesar numa balança. Pesamos numa balança as situações. E começamos a ver que vamos ter gastos financeiros, gastos emocionais, vamos gastar o nosso tempo. Tempo esse que poderíamos estar usando para fazer 1000 coisas. Nós vamos dedicar o nosso tempo a alguém. Vamos dedicar os nossos recursos. Vamos nos desgastar fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Vamos perder o nosso tempo. Começamos a botar estas coisas numa balança e vimos que no final das contas teremos prejuízos. E por pensarmos assim, meus irmãos, é que muitas vezes a obra de Deus sofre. É por isso que muitas vezes na obra de Deus há muitos órfãos e viúvas que padecem. É por isso, por pensarmos assim, que Jesus vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Porque nós pesamos numa balança e vimos que não vale a pena. Mas o problema de tudo isso, meu irmão, é que quando nós fizemos esta conta, nós estamos fazendo a conta errada. Sabe por que esta conta está errada? Porque nós esquecemos de colocar Deus na equação. Porque quando colocamos Deus na equação, na nossa matemática, meu irmão, as coisas são diferentes. Porque na matemática de Deus, 2 mais 2 é muito mais do que 4. O senhor fulano aqui se apegou ao que tinha e perdeu bênçãos que ele nem imagina.
Mas na matemática de Deus, Boaz era aluno nota 10. Boaz não se apegou ao seu nome, sua reputação, seu tempo, seus recursos. Boaz estava decidido a ajudar. Com um amor, que vai aparecer este termo no livro de Ruth, um amor hesed, que é um amor sem interesse, um amor que não busca nada em troca, é um compromisso de fidelidade, assim como é o amor de Cristo por nós. Este deve ser o nosso amor, o nosso compromisso para com o outro, um amor hesed, que não espera nada em troca. Que nós possamos, meu irmão, a partir de hoje, ser mais Boaz e menos fulano. Que possamos nos dedicar cada vez mais e entregar a nossa vida à obra de Deus. E que possamos dedicar a Ele os nossos melhores anos. Versículo de número 7 a seguir. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. A negociação foi fechada. O senhor fulano não quis abrir mão do seu direito. Então, para confirmar aquele negócio, o escritor sagrado nos explica a natureza dessa transação. Talvez porque quando o livro de Ruth foi escrito, este costume já não era mais presente, talvez havia caído em desuso. Então o senhor fulano tira a sandália do seu pé e entrega para Boaz. E o que nos importa saber aqui é que Boaz ficou com Ruth. E o senhor fulano desaparece da história tão rápido quanto entrou. Aleluia. O negócio foi fechado. E para Boaz foi uma negociação custosa. Lembre-se, ele estava botando a sua reputação, seu bom nome em jogo. Estava se arriscando, casando com uma mulher moabita. Ele estava investindo o seu tempo, o seu dinheiro nessa negociação. Mas veja, no versículo de número 10, Boaz faz questão de dizer: eu me caso hoje com Ruth, a moabita. Talvez por Ruth ser moabita tenha sido este um dos motivos que levou o senhor fulano a desistir do resgate. Mas Boaz não se envergonha. Boaz não se envergonha porque ele sabe que agora Ruth faz parte do povo de Deus. Nós vimos no capítulo de número 1 que o coração de Ruth foi aberto e ela então se converteu ao Deus de Israel. Então Boaz sabia que agora ela era uma nova criatura, que as coisas velhas haviam passado e tudo se fez novo. Boaz não olha para o seu passado, porque ele sabe que ela é uma mulher virtuosa, e toda a cidade sabe disso. Toda a cidade conhecia Ruth e sabia que ela era uma mulher virtuosa. E aí eu pergunto: será que as pessoas nos conhecem? E se elas nos conhecem, como é que nós somos conhecidos por elas?
Qual é a fama nossa que chega até os ouvidos deles? De que somos homens e mulheres de Deus, que somos varões, varoas, valorosos, virtuosos. Ou a fama que chega até os ouvidos de quem está aí na cidade é ruim? Pensemos nisso nessa noite. Ruth agora está casada. Sua vida mudou. De viúva a casada. De gentia, agora parte do povo de Deus. Antes necessitada, e agora uma mulher abençoada por Deus, pelo seu marido. O povo da cidade está contente, está alegre. O povo da cidade está com enormes expectativas sobre este casamento. E como nós lemos aqui, o povo que estava ali presente faz votos e orações para que Deus abençoe este casamento. Acredita-se que esta oração que o povo faz fosse uma oração padrão dos belemitas para os recém-casados. Porque é interessante como eles evocam a nossa lembrança, Lia e Raquel, que foram as matriarcas da nação de Israel. Eles fazem ali, diante de todo o povo, uma oração para que Ruth tenha filhos. Para que, quem sabe, Gênesis 3:15 se cumpra na vida de Boaz e Ruth. Da onde diz que nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas a oração dos belemitas também é uma oração que evoca a nossa memória, a sua história, os seus antepassados. Quando eles mencionam aqui a história de Tamar e de Judá. Uma história sórdida e obscura, de uma mulher que se fantasiou de prostituta para dormir com o seu sogro e gerar um filho. Veja, Tamar nada tem a ver com a nossa Ruth, mulher virtuosa. Mas com isto, eu aprendo que Deus pode, e Ele o faz, que é extrair coisas boas da maldade que o homem pratica. O que Deus faz e que isto me mostra é a misericórdia de Deus, que pega o mais vil dos pecadores, o mais miserável e desgraçado dos homens, e faz deles filhos e filhas, herdeiros do seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 a seguir. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. E coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Meus irmãos, se há um tema que predomina no livro de Ruth, é o tema da providência de Deus e a nossa dependência dele como seres humanos. A soberana providência de Deus e a nossa dependência dele como ser humano. Emílio Garófalo vai dizer que a teia da providência de Deus é bastante complexa. Pois imagine, meus irmãos, o quanto que Deus está há muitos e muitos anos trabalhando
para que hoje você estivesse aqui. Puxe na sua memória os seus antepassados, seus pais, seus avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Se um só deles tivesse feito algo diferente, nós não estaríamos aqui. Se em algum momento da nossa história, nossos antepassados não tivessem se conhecido, nós não estaríamos aqui. Você já pensou nisso? Agora veja quão complexa é esta teia da providência de Deus. Que há séculos e séculos Deus estava trabalhando para que hoje você estivesse aqui, podendo glorificar o seu santo nome. Aleluia. Deus de fato, meus irmãos, controla toda a história. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós aprendemos aqui em mensagens anteriores que há um ditado popular, não é um versículo bíblico, mas é um dito popular, que está no Alcorão, que diz uma máxima muito certa de que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Deus é soberano sobre a história. E se você for notar versículo de número 13, aparentemente nós vamos entender que Ruth era estéril. Porque ela estava casada com Malom há 10 anos e ainda não havia concebido. E aí no versículo de número 13 nós vamos ver que Deus soberanamente concedeu que Ruth concebesse e tivesse um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o escritor sagrado nos mostra no versículo 14, 15 e 16. De novo ele faz com que os nossos olhos se voltem para Noemi, que até então estava fora da nossa história aqui, não havia aparecido, mas o escritor sagrado novamente bota o holofote sobre a vida de Noemi. Considere que Noemi saiu de Belém, foi para Moabe, saiu cheia, com esposo, com filhos, voltou vazia. A bem da verdade é que ela voltou com Ruth, uma mulher virtuosa, mas ela não deu muito valor para isso. E aí Deus age, Deus opera na vida de Ruth e de Noemi. Então nós vemos de novo Noemi no final do livro de Ruth, alegre, regozijando, segurando no seu colo um neto, que ela anda para cima e para baixo com esse neto. Veja que a vida de Noemi começou com morte e com perdas, mas ela termina com nascimento e com vida. Possivelmente, aqui ela deve ter dito para alguém: eu não sou mais Mara, eu voltei a ser Noemi. Hernandes Dias Lopes vai nos dizer que a vida do justo não é uma pista reta rumo à glória, mas é uma estrada cheia de curvas e de surpresas. John Bunyan, em seu livro O Peregrino, vai nos mostrar que a caminhada para o céu, ela é cheia de estradas perigosas, de desfiladeiros, de vales e perigos mil. Mas apesar das dificuldades, nós chegaremos lá, pois é Deus quem nos sustenta. Essa é a nossa caminhada. Não é uma avenida larga para o céu, uma linha reta para o céu, mas é uma estrada sinuosa, cheia de montes e de vales. Esta é a nossa caminhada para o céu. Iremos passar por provas, sim. Iremos passar por momentos difíceis, iremos. Mas eu te digo uma coisa, nós chegaremos lá. Não porque eu seguro fortemente na mão de Cristo, mas porque Ele segura nas nossas mãos e não nos deixa cair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele nunca deixará de nos dar um escape. Hoje até podemos estar nessa estrada cheia de curvas,
de montes e de vales, passando por problemas difíceis. Mas aprendemos lá em Filipenses que a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. A nossa alegria, ela não está baseada no dinheiro, na nossa casa, no nosso carro. A nossa alegria não está baseada em coisas, mas a nossa alegria é uma pessoa, e ela é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegaremos lá. A nossa caminhada, assim como Noemi, até pode começar difícil, com morte, com perdas, mas certamente vai terminar com vida eterna, com alegria, com sorriso nos lábios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o escritor sagrado, ele vai dizer, as vizinhas de Noemi vão dizer: Noemi, tu tens uma nora que te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Meu irmão, Ruth recebeu aqui o maior elogio possível que ela poderia ter recebido. Ser melhor do que 7 filhos. Isto porque naquela cultura patriarcal, o filho homem era mais valorizado. E 7 é o número da perfeição. Então esta era a família perfeita. 7 homens. Ruth é melhor do que 7 filhos homens. Aleluia. Aquele texto que nós lemos lá em Ruth 1, que é muito usado em casamento, né? Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu pousares, eu pousarei. Onde tu morreres, eu morrerei. Aonde tu fores sepultada, ali eu serei. Isso é muito usado em casamento. Mas foi uma nora falando isso para sua sogra. Ruth é uma mulher exemplar, uma mulher virtuosa. E é interessante que em algumas versões da Bíblia judaica, o livro de Ruth, ele não aparece depois de Juízes, como nós vimos aqui. Ele aparece depois de Provérbios. E se você for ler Provérbios, o último capítulo de Provérbios, Provérbios 31, ali é traçado as características da mulher virtuosa. Então veja, Provérbios 31 apresenta as qualidades da mulher virtuosa. E na sequência nós temos Ruth, a personificação da mulher virtuosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Ruth é fantástico. Que livro, meus irmãos. Que história. Veja versículo de número 17. Nós vamos caminhando para o fim. Versículo de número 17. A história de Ruth mais uma vez nos surpreende. Porque nós vamos ver que o livro de Ruth não é apenas uma história sobre um resgate. Não é apenas mais um conto de romance. Não. Ruth era a bisavó do rei Davi. Aleluia. O livro de Ruth não é apenas uma história sobre como Deus opera aleatoriamente na vida de algumas pessoas. Mas é como Deus, com muita sabedoria e poder, conduz a história da humanidade. O livro de Ruth, ele é um relato da fidelidade de Deus para com seu povo. Porque ainda antes que Israel pensasse em pedir um rei, Deus já estava preparando um. Antes mesmo que Israel pensasse em ter um rei, porque eles viviam no tempo dos juízes, Deus já estava agindo e trabalhando para que daqui desta história de romance, de amor, recede, pudesse nascer o rei que fosse segundo o seu coração. Deus é soberano, meus irmãos. Deus conduz a nossa história. E nada do que nos acontece está alheio. Deus não é pego de surpresa.
as adversidades, as dificuldades que passamos, nada pega Deus de surpresa. Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Efésios 1:11, Paulo vai nos dizer que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos caminhando para o fim da nossa exposição. E eu não sei se você já assistiu o filme Homens de Preto. Esse filme é aquele filme que dois agentes secretos, para quem viu, para quem não viu, dois agentes secretos que usam armas a laser, combatem uma invasão alienígena na Terra. E no filme, dos melhores filmes de ação, há explosões, perseguições, há uma luta no final, emocionante. Mas tudo acaba bem, os heróis ali conseguem conter aquela invasão. Tudo dá bem no final. Mas eu quero chamar a atenção para a última cena, porque ela é interessante. Porque a última cena, a câmera dá um close nos heróis, e depois a câmera começa a se afastar. E ela começa a subir em direção aos céus, e ela vai se afastando. E nós começamos a ver a Terra, fica muito pequenininha, a Lua, Júpiter, Saturno. E a câmera vai se afastando tanto daquele plano inicial, ela se afasta tanto que nós conseguimos enxergar a nossa galáxia. E ela se afasta a um ponto de que nós vemos que a nossa galáxia era na verdade uma bolinha de gude na mão de um alienígena que estava disputando uma partida de bolinha de gude com o seu colega. E eu falei tudo isso porque quando nós olhamos toda a ação do filme, as explosões, as perseguições, a invasão alienígena, tudo aquilo, quando nós olhamos de uma perspectiva externa e muito distante, nós vemos que aquela ação do filme não é nada. É ínfima, é pequena, se comparada à grandeza, à grandiosidade daquilo que nós estamos agora enxergando em segundo plano. Eu disse tudo isso para poder explicar para você que a genealogia que aparece aqui no final do livro de Ruth, ela tem essa mesma função narrativa. Porque nós vamos olhar a esta genealogia e nós vamos enxergar, e aqui nós temos apenas um pedaço dela, mas em Mateus capítulo 1, nós vamos ver toda a genealogia completa. E esta genealogia nos mostra que Deus, o soberano, está guiando o universo. Que Deus, o soberano, age nas coisas pequeninas. Talvez alguém imagine e pense que Deus só está preocupado em manter os planetas em órbita. Deus está apenas preocupado em manter a Terra na sua posição. Deus está preocupado com coisas grandes. Não, Deus está preocupado também com coisas pequenas, porque às vezes Ele opera e age nestas coisas pequenas, para que a sua soberania, a sua história, seja da forma que Ele desenhou. Tudo isso nos mostra que Deus está guiando a humanidade para onde Ele quer. Essa história que eu contei e esta genealogia nos mostram que a fome sobrevir em Belém, nos mostra que uma família fugir para Moabe, nos mostra que alguns morrerem em Moabe e então uma estrangeira retornar para Belém, nos mostra que ao esta estrangeira ir colher espigas na terra que era do seu resgatador. Tudo isso nos mostra que este era o plano de Deus desde o início. Aleluia. Quando nós olhamos essa genealogia mais de perto, nós vamos ver que haviam pessoas ali
que nós teríamos vergonha de dizer que são nossos parentes. Porque há nessa genealogia, na genealogia do Messias, adúlteros, prostitutas, homicidas, assassinos. E nós talvez teríamos vergonha de dizer que são nossos parentes. Mas veja, Deus escolheu nascer nesta linhagem. Diferente de nós, Ele escolheu. É claro que por causa do pecado original não existe família sem pecado. Todos nós somos pecadores. Ian Gilgad vai dizer que Cristo veio resgatar os pecadores, pessoas como seus próprios ancestrais, pessoas que, como nós, são pecadores. Gilgad vai dizer que quando Cristo veio à terra, Ele não veio como um cientista, naquelas roupas especiais, como um cientista que vai estudar ou combater uma peste. Mas quando Cristo veio, Ele veio ao mundo, não veio separado dos pecadores, embora Ele seja sem pecado. Então nos vem uma pergunta à mente: por que que o Senhor do universo iria se expor a tanta dor e humilhação? Por quê? A resposta é que é porque é assim que Ele iria salvar os pecadores. Hebreus 4,15 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para nos salvar, para ser o nosso Goel, para nos resgatar, Cristo precisava se identificar conosco. Ele teve que se tornar amigo dos pecadores, para então praticar o maior ato de amizade, dar a sua vida pelos seus amigos. Veja, o amor de Cristo é muito maior do que o amor de Ruth por Noemi. Porque Cristo não deixou apenas os verdes campos de Moabe. Ele deixou a sua comunhão íntima com Deus e a sua glória para viver neste mundo caído. Cristo não apenas arriscou o seu nome e a sua reputação como Boaz, mas Ele suportou o fato de não ter reputação nenhuma e de ser desprezado e rejeitado pelos homens. Por amor a nós, Cristo suportou até mesmo o abandono do Pai. Quando na cruz Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O amor de Cristo demonstrado na cruz é impressionante. O seu amor não foi para aqueles que o amavam. Cristo não morreu por quem amava Ele. Cristo morreu por aqueles que o odiavam. Morreu por nós. Morreu por aqueles que eram seus inimigos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas alegre-se, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Paulo vai nos dizer que Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. E o honrado nome de Boaz não é nada perto do nome de Cristo. Mas Ele não recebeu somente um nome. Ele recebeu um povo, uma família. E Ele hoje não é rei apenas de Israel, mas Ele é rei de todas as nações, e é o Senhor da minha e da tua vida. E eu encerro dizendo o seguinte: você conhece esse amor? Este amor recede. Se você conhece esse amor, então louve o nome do Senhor. Mas não apenas isto, fale deste amor aonde você passar, aonde você for, na sua escola, no trabalho, na família. Fale deste amor,
Porque há muitas pessoas neste mundo tentando pagar e conquistar o céu, a salvação, pelos seus próprios esforços. Mas Cristo, o nosso Goel, o nosso resgatador, já pagou o preço do resgate pela minha e pela tua vida. Se coloque de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Santo Deus, eterno Pai, não tenho palavras para te agradecer. Eu não merecia, Senhor, e continuo não merecendo teu amor, tua fidelidade, tua bondade, tua graça sobre a minha vida. Resgataste-me, porque ninguém mais poderia fazer. Somente o Senhor poderia resgatar a minha alma, que estava morta, acorrentada ao pecado e à condenação. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, e não cansarei de dizer: louvado seja Deus, que nos amou primeiro, que continua nos amando e sempre há de nos amar. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.